Fazenda Boa Vista é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Rees Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá, eu sou Ricardo Ferraz e esse é o Amarelas On Air, um oferecimento de JHSF. Hoje o nosso programa recebe um economista com mais de 30 anos de experiência no setor de óleo e gás. Adriano Pires chegou a ser nomeado como presidente da Petrobras, mas desistiu do cargo após as exigências do Departamento de Compliance da companhia. Adriano, muito obrigado pela sua presença aqui no Amarelas On Air. Prazer é meu estar aqui com vocês. Para entrevistar Adriano Pires, eu estou com Karina Trevisan, editora do Invest News, e Pedro Venceslau, repórter do Estadão e da Rádio Eldorado. Adriano, depois da sua nomeação, outros 2 presidentes já foram indicados para a presidência da Petrobras. Gostaria de saber se, dentro desse contexto, qual é a sensação que o senhor tem de não ter atendido ao pedido do então ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque, e do presidente Jair Bolsonaro. É de alívio ou é de frustração? Olha, vamos por partes, né? Quando fui convidado, né, para ser presidente da Petrobras pelo ministro da época, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e pelo presidente do Brasil, né, Jair Bolsonaro, para mim foi um prêmio profissional, né? Afinal de contas, eu estou há muitos anos nesse setor e a Petrobras é a maior empresa de petróleo da América Latina, né, uma das mais petroleiras do mundo. Então, quando eles fez o convite, eu fiquei muito feliz, né, do meu nome estar ali para assumir uma responsabilidade desse tamanho, num momento, inclusive, complicado para a empresa, né, que já tinha tido 2 presidentes, né, o que entrou no início do governo, depois o Roberto Castelo Branco e depois o general Silvio Luna. Então, eu achei que eu podia, né, fazer um trabalho bacana na Petrobras. Você sempre tem muitas ideias que você vai armazenando ao longo da vida, né, e esperando, talvez, não é que você está esperando essa oportunidade, porque vamos combinar que eu fui pego de surpresa, né? Eu estava meio que em casa, curiosamente, na véspera do meu aniversário. Era um dia à noite, na véspera do aniversário, e aí o chefe de gabinete do ministro Bento Albuquerque me liga e fala: Adriano, você tem que vir para Brasília com urgência. Eu falei: mas que urgência é essa, né? Não posso te falar, mas vem para cá. Aí eu cheguei lá, para minha surpresa, era esse convite, né? Mas não deu para aceitar, porque as exigências de compliance da Petrobras, por exemplo, colocaram que eu tinha que vender a empresa, né? A empresa de consultoria que eu tenho há 30 anos também, né? Uma empresa que eu tenho funcionários que estão comigo há muito tempo, e eu não consigo vender uma empresa, né? Acho que ninguém num prazo de 10 dias, né? E mesmo assim, se conseguisse, eu fiquei pensando, olha, é muito egoísmo da minha parte ser presidente da Petrobras e deixar muita gente, né, em situação complicada, na calçada, porque a empresa está muito na minha figura, né? Entendeu? Assim, ela depende muito de mim. Eu estou tentando até mudar um pouco isso, que isso não é bom, né? Que a gente não fica aqui para a eternidade. Então, assim, se eu tivesse aceito, eu não sei como é que seria, né? Eu acho que eu tenho uma experiência bastante grande no setor, eu tinha ideias, né? Agora, vendo o cenário que a gente está vivendo atualmente, preço do petróleo não para de subir, nós estamos numa tempestade perfeita no Brasil, né? Barril a mais de $100, câmbio a 5 e ano de eleição. Se você pensar bem, a Petrobras sempre serviu em diferentes governos como instrumento de política econômica para controlar a inflação e para ajudar a ganhar a eleição. Dependendo do governo, foi com mais intensidade ou menos intensidade. E dependendo também do cenário do mercado de petróleo. Se hoje o Brasil tivesse com petróleo a $40 e câmbio a 3,50, provavelmente o Roberto Castelo Branco ainda seria o presidente da Petrobras. Está entendendo? Então, não é que o Bolsonaro é uma exceção quando fica falando de Petrobras, reclamando da Petrobras. Isso sempre foi assim. No período, por exemplo, da presidente Dilma, você fez um subsídio à gasolina do diesel que deu um rombo no caixa da Petrobras de $40 bilhões e uma dívida de $100 bilhões, a maior dívida de corporação do mundo. No Fernando Henrique tentou segurar um pouco o preço do botijão de gás para tentar ajudar o Zé Serra, na época, a ganhar a eleição do Lula. Então essa é a Petrobras, né? A Petrobras que, então, diferente do governo desde que ela foi criada, eu vejo o seguinte: o pessoal está sempre muito mais preocupado em usar a empresa
como eu falei, de instrumento de política econômica, de eleição, que está preocupado com o lucro da Petrobras, da eficiência da Petrobras. Eu tenho até uma frase que eu falo o seguinte: Petrobras dá lucro é um problema, Petrobras dá prejuízo é um problema. Então a Petrobras é um problema, e por incrível que pareça, né? Karina. Adriano, o CBIE, inclusive, monitora a defasagem entre os preços daqui e os preços de fora. A gente precisa acompanhar, já que a gente não refina tudo que a gente produz em petróleo, o impasse aí, velho conhecido de quem acompanha esse mercado. No entanto, a gente vê, por exemplo, tentativas de baixar o preço na gasolina na bomba por meio de redução, por exemplo, do ICMS, enquanto continua a discussão sobre se acompanha ou não acompanha o preço de fora, se vai ou não corrigir a defasagem. Na sua opinião, mexer no ICMS ou discutir sobre defasagem, onde está a solução para esse problema que você mesmo citou, se a Petrobras é um problema? Qual que é a solução para o preço na bomba? É de fato mexer no imposto? É discutir se a gente corrige ou não a defasagem? Ou ainda é um terceiro ponto, ou quarto até, na sua visão? Olha, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás para entender por que a Petrobras adotou essa política da paridade de importação. Quando o presidente Temer assume e nomeia o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, Petrobras, como eu já falei, tinha uma dívida de 100 bilhões de dólares. A Petrobras não quebrou porque o controle é do Estado. Se fosse uma empresa privada, tinha quebrado. Tá certo? Então, o papel do Pedro Parente naquele momento era o quê? Recuperar a Petrobras econômica e financeiramente. Então, ele teve dois pilares lá mais importantes. Bom, teve outros, mas vamos falar dos dois principais, que foi o quê? Colocar a política de paridade de importação. Petrobras seguia a tendência do mercado internacional do câmbio. Política essa que ela existe em qualquer país do mundo onde você tem regime democrático, né? Então, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa. E outra coisa foi o plano de desinvestimento da empresa, né? Vender uma série de ativos que não davam a taxa de retorno adequada para poder resolver o problema econômico-financeiro, que naquela época era muito grave. Daí para frente, no preço, foi a paridade importação. O problema da paridade de importação é quando o preço do petróleo fica caro, né? Quando ele fica barato, não tem problema, é quando o câmbio também fica caro. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, principalmente agora no governo do presidente Bolsonaro, né? Lembra que na pandemia o petróleo foi a 20 dólares, aí ninguém reclamou do PPI, né? Agora, quando o petróleo vai a 100, todo mundo reclama. E é o mundo inteiro que está reclamando. Todo mundo está chateado de pagar gasolina cara, diesel caro. Não é o Brasil. A gente está vendo agora na Europa uma situação preocupante, porque a Rússia continua com a guerra da Ucrânia, você está com cada vez mais sanções que podem ser impostas pela Rússia e a Europa depende 40%, 50% do gás russo, né? E o pessoal está com medo que no próximo inverno tenha problemas seríssimos do ponto de vista socioeconômico na Europa. No Brasil não é diferente. Então a política da paridade de importação, ela é uma política que a empresa, na minha opinião, é correta, porque outra coisa, a Petrobras, muita gente se equivoca ao achar que a Petrobras é uma estatal. Petrobras não é uma estatal. Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem o governo, que é o controlador, mas tem muito acionista no Brasil e no mundo. Então você não pode usar a empresa para fazer, não deveria usar a empresa para fazer política econômica e para tentar ganhar a eleição. Ao contrário, quer dizer, o Brasil hoje tem uma situação interessante que não tinha nos outros governos, que nós somos exportador de petróleo. Então hoje você tem uma receita do petróleo muito grande. Então, qual é a solução, Karina, na minha opinião? A solução, deixa a Petrobras, deixa o presidente da Petrobras cuidar da Petrobras e dos seus acionistas, e o presidente do Brasil cuida do Brasil e fica menos preocupado com a Petrobras. Como é que cuida do Brasil? Pô, vamos pegar essa receita do setor de petróleo. Esse setor de petróleo e óleo foi quem mais gerou receita para o Tesouro Nacional em 2021 e vai ser também em 2022. Não só para o Tesouro Nacional, para os estados e municípios. Eu estou chegando no ICMS. Por quê? O ICMS do combustível é uma das principais receitas que os estados têm. Então, todo mundo está com o caixa cheio. Então, por que a gente não vamos dividir esse dinheiro com a sociedade brasileira um pedaço? Para que a sociedade não seja tão subjugada, tão maltratada pelo efeito guerra, que ela não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia com a Rússia. Outros países estão fazendo isso. Como é que faz? Subsídio do Tesouro por um tempo, enquanto você tiver uma guerra, e também o quê? Você fazer programas sociais. Então, acho que o governo brasileiro, o que ele errou, né, agora a gente está vendo que está correndo atrás do erro, é não ter feito o que outros países fizeram há mais tempo, há um ano atrás, pelo menos. O quê? Vamos pegar o dividendo da Petrobras, que está bastante grande. Por quê? Porque o petróleo está alto. Não é a Petrobras que está ganhando muito dinheiro, a Shell está ganhando muito dinheiro, a ExxonMobil, a empresa petrolífera ganha dinheiro quando o petróleo está alto e deixa de ganhar quando o petróleo está baixo.
que o petróleo tem uma volatilidade gigante, ele vai a 30, vai a 20, como foi em abril, na pandemia de 2020, e agora passou de 100. Então vamos pegar esse dinheiro do dividendo, do royalties do petróleo comercializado pela PPSA, e fazer programa social, o voucher caminhoneiro, um voucher para taxista e para motorista de aplicativo, e principalmente o auxílio gás, o botijão de gás. O botijão de gás é uma coisa social muito importante no Brasil. Hoje, só 2% das famílias brasileiras tem gás encanado em casa. O resto é botijão. Então, toda a população de baixa renda, aqueles 20 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, eles usam botijão para cozinhar. E hoje eles não estão conseguindo comprar o botijão, né? Tá certo? Então, o que o cara faz? Queima lenha, queima garrafa PET, queima pneu usado. Então, é uma tragédia do ponto de vista social e de saúde. As pessoas morrem com isso, muitas pessoas morrem com isso. Então o governo deveria ter feito o que há mais tempo? Tem auxílio gás, foi feito no final do ano passado, mas é tímido, é para 5 milhões de brasileiros apenas. Tinha que dar para os 20 milhões de brasileiros do Bolsa Família. Essa que é a solução, na minha opinião. A solução não é intervir na Petrobras, não é controlar o preço da Petrobras. A solução é fazer política pública. Entendeu? Porque o consumidor brasileiro ele não está preocupado como reduz o preço. Ele está habituado que o preço sempre é reduzido quando intervém na Petrobras. Mas a política pública resolveria esse problema e a gente poderia deixar a Petrobras de fora disso. Eu fico preocupado porque no final do dia a gente está numa eleição. E quando você vê as declarações dos candidatos, no final, você olhar direitinho, prestar atenção, tanto o candidato mais à direita ou mais à esquerda ou mais ao centro, todo mundo quer intervir na Petrobras. Pedro. Pela experiência que o senhor tem no mercado, quando o senhor declinou do convite, já não dava para prever que havia um conflito de interesse? Não estava meio óbvio? Com certeza, Pedro. Eu sempre soube que ia ter um conflito de interesse, até porque eu tenho uma consultoria aberta e eu atendo 90% do mercado de energia. Não só de óleo e gás, com energia elétrica, biocombustível, então eu sabia. Agora, eu não sabia que para cobrir o conflito de interesse, eu pensei que eu poderia vender a minha participação na empresa, eu poderia transferir, eu tenho um filho que trabalha comigo da empresa para ele, tá certo? Agora, não ter que vender a empresa, é diferente isso. Então, eu não queria nem vender a empresa, porque me custou muito a criar essa empresa. Eu criei essa empresa do zero, então eu tenho uma afinidade com essa empresa, emocional, inclusive. Não foi o pressentimento de que poderia ser uma gestão problemática, que o senhor seria pressionado pelo presidente, que o senhor poderia sair queimado no mercado? Eu não tive esse pressentimento não, sabe? Porque a minha relação durante o período antes da indicação, né, que eu fui indicado e depois eu não fui nomeado porque eu antes declinei o convite. Eu tive uma relação muito boa, tanto com o ministro Bento Albuquerque quanto com o presidente da República. Não me foi feita nenhuma exigência. Agora, o receio que eu tinha, que eu conheço bem Petrobras, né, eu acompanho esse negócio há muito tempo, e o fato de estar no final de governo era uma apreensão que eu tinha, né, porque em 3 meses, você faz muito pouca coisa numa empresa como Petrobras. E vamos lá, o presidente Bolsonaro pode ser reeleito? Pode, mas também pode perder. Você vê que a disputa aí está muito polarizada. E se ele perder, evidentemente, eu teria mesmo os 3 meses lá de presidente, depois teria que sair, porque é justo, né? Normalmente quem historicamente nomeia o presidente da Petrobras é o presidente da República, né? Sempre foi assim, né? Então esse era um receio que eu tinha, uma preocupação que eu tinha de ter muito pouco tempo para fazer o trabalho. Agora, a preocupação de sair queimado, eu não tinha naquela época, não, apesar de saber todas as questões que estavam envolvidas ali. Eu comecei um pouco a ficar preocupado, foi depois que indicou o nome. Quando indicou o nome, aí foi para a televisão, né? Eu já tenho uma carreira, como eu falei aqui, longeva, né? Então todo mundo me conhece no setor, né? Com a indicação, aí até quem não me conhecia passou a conhecer. Entendeu? Então eu virei mais público do que eu era antes. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Até para andar na rua fica mais complicado. Mas eu fiquei muito impressionado, foi com muita gente, assim, com pouca gente da imprensa, né? Uns ataques, assim, na minha opinião. A maior parte da imprensa, eu convivo muito com a imprensa há muitos anos. Eu sempre tive uma ótima relação com a imprensa, nunca tive problema com a imprensa. Com essa indicação, deve ser uns 2, 3 aí, colegas seus, que eu não sei porquê, começaram a me fazer acusações irresponsáveis e mentirosas, entendeu? Isso me deixou chateado, começou a me deixar preocupado também. Peraí. E depois lá na Petrobras também, essa coisa de ter que vender empresa, né?
eu também achei que era uma coisa demais, né? Um pouco exagero, né? Porque normalmente o que eu vejo de outras pessoas que ocupam cargos no governo, não nesse governo só, em outros, é que você se afasta da empresa, você passa a não ter uma ligação direta. Agora, o que não pode, cara, e que eu fiquei chateado, você quer saber, é com a acusação assim, não, se o Adriano for para presidente da Petrobras, ele vai privilegiar, ele vai ajudar os clientes dele. Isso é de uma responsabilidade total. Eu tenho uma carreira, eu tenho ética, eu tenho responsabilidade. Mas o senhor então, reputa apenas a imprensa essa pressão? Não houve pressão por parte de dentro da Petrobras ou mesmo por parte do governo? Explícita foi na imprensa, evidentemente, mas também eu senti dentro da Petrobras uma vontade assim de que eu não fosse para lá, né? É curioso, né? Depois eu fui estudar isso, né? Ler o estatuto, ver as coisas todas, e é curioso que nos últimos 20 ou 30 anos, todos os presidentes da Petrobras indicados, nenhum deles é do setor de óleo e gás. Vamos tirar a exceção da Maria das Graças, mas a Maria das Graças era funcionária da empresa. E agora do Zé Mauro, né? Mas o Zé Mauro também não é um cara de mercado, o Zé Mauro era um cara que era secretário de óleo e gás. Então, o nome do mercado de óleo e gás, a Petrobras, não me lembro quem foi o último presidente, não vem na minha memória. Todos eles você pode pegar, profissionais sérios, mas não oriundos da área de óleo e gás. Então, para terminar um pouco a pergunta do Pedro, isso me deixou preocupado. Teve a pressão de dentro também me deixou preocupado. Você pegar os jornais dos sindicatos na época, né? Todo mundo falando mal de mim, até porque também tinha uma coisa na Petrobras, principalmente por parte dos sindicatos, que eles viam no Adriano Pires o cara que ia para a Petrobras para privatizar a Petrobras. Né? Entendeu? Então a corporação fica preocupada com isso. Por quê? Porque eles viam no Adriano o cara que vai privatizar a Petrobras. Exatamente por tudo que eu escrevi e falei nos últimos anos. Então eles tinham até razão de achar isso. Mas também a gente sabe que privatizar a Petrobras, você não privatizar a Petrobras estalando os dedos. Né? Eu tenho uma crítica, realmente, que é o seguinte, eu acho que tudo que acontece na Petrobras, não nesse governo, esse governo está se repetindo, como sempre, é porque esse modelo de empresa de economia mista no Brasil, ele não funciona. Ele só funciona quando o céu está de brigadeiro. Tá certo? Então sempre há uma tentativa do governo, qualquer governo seja, interferir nas empresas de economia mista. Então é o seguinte, a gente tem que ter clareza, a sociedade brasileira, do que a gente quer da Petrobras. Então agora eu vejo um candidato falar assim, eu quero abrasileirar os preços do combustível. O que é abrasileirar preço de combustível? Eu boto lá no meu tradutor, o tradutor assim, Adriano, abrasileirar preço é intervir no preço, né? Coisa que a gente viu que não deu certo no passado. Né? Então, mas se quer abrasileirar o preço, vamos ser bacanos e vamos ser honestos, vamos propor estatizar a Petrobras. Petrobras vai virar uma empresa 100% estatal. Aí pode brasileirar o preço, porque você não está prejudicando acionista privado. Ou então o seguinte, quer que a Petrobras siga a regra de mercado, quer que a Petrobras siga a tal da paridade de importação, vamos privatizar a Petrobras. O que não dá, na minha opinião, é ficar no meio do caminho, porque uma hora a Petrobras é tratada como se fosse empresa privada, outra hora ela é tratada como se fosse empresa estatal. Isso é muito ruim para todo mundo, tá certo? Então, essa que é a discussão de fundo que eu acho que a gente deveria ter no Brasil. Mas é muito difícil, né? Vamos ver aí no próximo governo, quem for o presidente em janeiro, se a gente consegue ter uma discussão. A gente teve essa discussão com a Eletrobras. Né? A Eletrobras também era uma grande empresa de economia mista e foi agora, o processo de capitalização terminou. Né? Então você mexeu numa das vacas sagradas das estatais brasileiras. Mas olha, é diferente. Petrobras é muito mais complicado que a Eletrobras. Eu sempre falo, rapaz, que o slogan que eu conheci na minha vida de maior sucesso, quem fez eu não sei, mas realmente o cara era genial, chama-se O Petróleo é Nosso. Queria aproveitar que o senhor tocou nesse ponto. A gente teve a notícia da aprovação pelo Conselho da Petrobras do novo CEO da empresa, que é o Caio Andrade, que inclusive foi indicado pelo presidente depois de uma demissão de 40 dias do presidente anterior. Mas, enfim, a gente viu essa notícia e no mesmo dia, no final do dia, veio outro fato que a Petrobras iria reabrir as tentativas de vender refinarias, nesse processo que representaria cerca de 50% do refino nacional.
Na resposta anterior, o senhor citou, inclusive, a nossa questão do refino, já que a gente não transforma todo o petróleo que a gente produz em diesel e gasolina, portanto, a gente depende do preço lá de fora. Então, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre essas vendas de refinarias da Petrobras. Claro, não é um processo exatamente simples vender uma refinaria, mas se isso de fato se consolidar, pelo tamanho que isso tem na importância no nosso mercado de refino. Se de fato isso for vendido, qual que é o cenário para o nosso mercado de combustível? É mais benéfico ou iria causar ainda mais problema? Karina, essa questão do refino é muito importante a gente discutir, porque em 97 você teve uma lei, a 9478, que é conhecida como a Lei da Abertura do Mercado de Petróleo. E nessa lei de abertura, o nome já diz abertura do mercado de petróleo, você estava abrindo todo o monopólio da Petrobras. Então, antigamente, a Petrobras ela era monopolista para explorar e produzir petróleo no Brasil e era monopolista para refinar. O único segmento onde a Petrobras nunca foi monopolista foi na distribuição de combustível, né? Você tinha a BR, que era da Petrobras, agora também foi privatizada, mas você sempre teve empresas privadas, nacionais, estrangeiras no setor de distribuição. Aí com a lei, você começou a fazer leilões de petróleo. Então você começou, a partir de 98, a abrir o mercado de petróleo, de exploração e produção. Então você trouxe para o Brasil bilhões de investimentos de dólares em empresas privadas, estrangeiras, nacionais, americanas, chinesas, e a Petrobras também continuou investindo. Qual foi a consequência disso ao longo dos anos, né? Estou falando de 98, nós estamos em 2022. A consequência, apesar de ter ficado 5 anos sem fazer leilão, quando o tal do pré-sal foi descoberto, mas mesmo assim, a consequência é que o Brasil hoje é um país que exporta petróleo. E a Petrobras não foi prejudicada com isso, ao contrário, a Petrobras hoje é uma das grandes produtoras de petróleo do mundo, né? Gerou-se empregos, enfim, foi uma coisa maravilhosa para todo mundo. Vamos para o refino agora. O refino não aconteceu isso. O refino continuou monopólio da Petrobras esses anos todos. Inclusive, pior, né, no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, né, se tentou ainda aumentar o monopólio do refino da Petrobras quando se propôs construir refinaria no Maranhão, no Ceará, aquela refinaria Abreu e Lima em sociedade com a Venezuela e o Comperj no Rio de Janeiro. Né, infelizmente, nenhuma delas saiu do papel, com exceção de Abreu Lima, a Venezuela não botou $1 lá, e disse que ia ser sócia, acabou não sendo, e mesmo assim só se concluiu metade da capacidade que a refinaria foi projetada dos 280 ou 260 mil barris dia, né? Então, quando veio outra vez o governo do presidente Temer, no plano de desinvestimento, estava lá você privatizar a refinaria, que foi interrompido também outra vez porque veio a greve dos caminhoneiros, né? Então, o que sempre impediu que você privatizasse a refinaria do Brasil não é uma questão legal, é uma questão econômica. Por quê? Porque sempre paira no ar o fantasma do controle de preço. Então, nenhum investidor bota dinheiro no Brasil em refino porque ele fica com medo do controle de preços. E a própria Petrobras, no fundo, ela nunca quis vender refinaria. Então, agora veio o governo Bolsonaro, foi assinado lá um termo de compromisso com o CAD para privatizar 50% da capacidade de refino da Petrobras. Já começa um erro que é o seguinte, os 50% que a Petrobras assinou com o CAD, ela espertamente, né, ficou com o filé mignon. Ela não vai vender refinaria nem no Rio nem em São Paulo, que é um grande mercado consumidor. Vai vender só Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, se a coisa é para criar concorrência, o CAD deveria ter obrigado a Petrobras a vender refinaria em São Paulo, no Rio. Mas tudo bem, é um avanço. Mas mesmo assim, só se conseguiu vender o quê? A refinaria da Bahia, na Landulfo Alves, que ela chama Mataripe, né, para um grupo estrangeiro, que é relevante, é 14% da capacidade de refino brasileira, né? Depois se vendeu umas coisinhas pequenas que eu nem conto, mas não conseguiu vender nem Minas Gerais, nem Pernambuco, nem Paraná, nem Rio Grande do Sul, porque, outra vez, o medo do controle de preço. E o CAD também, que é o órgão regulador, se ele tivesse feito igual o antitrust lá em 1911 nos Estados Unidos, quando terminou com o monopólio da Standard Oil, um monopólio privado, e criou 34 empresas, aqui no Brasil não. O CAD fez o acordo, mas ele não faz o cronograma. O cronograma vai ficar na mão do monopolista. Aí o monopolista relaxa. Agora, se a gente, na minha opinião, tivesse feito no refino que fez com exploração e produção,
Da mesma maneira que a gente é exportador de petróleo, hoje nós seríamos o quê? Exportadores de gasolina e de diesel. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Entendeu? Faz sentido ser autossuficiente em petróleo e não ser autossuficiente em refino? E voltando à pergunta da Karina, se privatizar, esse quadro pode mudar, na opinião do Já senhor? tinha mudado se privatizasse há 10, 15, 20 anos atrás. Porque a Petrobras ela é uma empresa que ela não tem também dinheiro para tudo. E a Petrobras tem um negócio que chama pré-sal, que é o que dá mais retorno para a empresa. Só quer dizer que é um negócio que exige investimentos de bilhões de dólares. Entendeu? Então, o que a gente deveria ter feito há mais tempo? Chamado capital privado para a refinaria. O cara que compra uma refinaria, ele vai investir na refinaria, ele vai querer ganhar dinheiro na refinaria. Então, hoje a gente já poderia ser exportador ao invés de importador de gasolina e diesel. E qual é a consequência disso na política de preço? A gente hoje é paridade de importação, por quê? Porque nós somos importadores de gasolina e de diesel. Então, como é que você faz paridade de importação? Qual é a equação? Você olha para o lugar mais próximo do Brasil, que é o Golfo Americano. Se o Brasil não produzisse zero de gasolina e de diesel, era de lá que você importaria. Então, você pega o preço na refinaria do Golfo Americano, coloca frete seguro e faz a paridade de importação. Se a gente hoje fosse exportador, a política de preço seria paridade exportação. E a gente retiraria da equação o frete e o seguro. Qual seria a consequência disso? A gente estaria vendendo gasolina e diesel no Brasil pelo menos 10% mais barato que a gente está vendendo hoje. Então, realmente, essa questão do refino é importantíssima, que a privatização acontecesse mais rápido. Até mesmo antes de privatizar a Petrobras, que para privatizar a Petrobras, você precisa passar no Congresso Nacional. Para vender refinaria, não precisa do Congresso Nacional. Então, se você estimulasse essa privatização, na minha opinião, você já teria autonomia e seria até exportador de gasolina e de diesel, teria gerado mais emprego e a concorrência, vamos combinar, é a melhor coisa para proteger o consumidor. E o Brasil tem uma vantagem muito grande. Como nós somos grandes produtores de petróleo e seremos cada vez mais, hoje o Brasil produz 3 milhões de barris dia, vai chegar em 2030 produzindo 5, 6. Então, todo país que é grande produtor, ele atrai refinaria. Por quê? Porque o que acontece no Brasil hoje? Você exporta o óleo e importa o derivado. Se você mandasse o derivado para o mercado interno, o spread, a diferença do frete da exportação de óleo e da importação de derivado, aumentaria a margem de refino. Então, nós temos todas as condições econômicas para atrair investidor, para comprar a refinaria da Petrobras e para fazer refinaria nova. Só não conseguimos por quê? O problema é político, o problema não é legal nem econômico. É exigido do presidente da Petrobras um currículo muito específico, né? Eu estava pesquisando que tem que ter mais de 10 anos no setor, tem que ter uma formação acadêmica compatível. E o Caio Andrade ele é formado em comunicação social e muita gente está questionando se ele tem um currículo compatível com o cargo, se esse currículo está aquém. Queria que o senhor avaliasse isso e também se essa escolha não é muito mais uma escolha de alguém que vai se submeter às decisões do Bolsonaro do que uma escolha eminentemente técnica. Como eu te disse, né, a tradição da Petrobras não é escolher profissional na área de óleo e gás. Né? Todos os presidentes, como já falou aqui, eles não eram da área de óleo e gás. Então, vamos dizer, para driblar esse negócio que está na lei, que tem que ter 10 anos de experiência, o que o Conselho da Petrobras normalmente faz? Olha a experiência do candidato como executivo, nem que tenha sido em outras áreas. O próprio general Silvio Luna, quer dizer, não tinha nenhuma experiência na área de óleo e gás, mas era um general, então ele tinha experiência como general, tinha sido também presidente da Binacional Itaipu. Então você tem sempre uma via de escape para driblar esse tipo de exigência que está colocada. Eu acho que no caso do Caio Paes Andrade é a mesma coisa. Parece que ele tem experiências de ter sido CEO, dono de empresas privadas, e é isso que fez com que o Conselho aí aprovasse o nome dele. Agora, se ele vai para lá cumprir exigências que o governo possa vir a fazer, vamos esperar. Né? Porque o que a gente está acontecendo no Brasil, nesse governo Bolsonaro, é que tem troca de presidente, mas a política tem continuado a mesma. Né? Então você pega, quando o Roberto Castelo Branco saiu, todo mundo fala assim, nós todos. Não, o general vai para lá para controlar preço. E ele não controlou, ele continuou com o mesmo programa de preço, mesma política de preço anterior do Roberto Castelo Branco. O próprio Zé Mauro, que teve uma passagem rápida, também manteve a política de preço. Então vamos continuar, ver o que o Caio é. Eu acho que a tentativa do governo, eu acho que você me perguntar assim, qual foi o grande erro
na gestão Bolsonaro em relação à Petrobras. Eu acho que o grande erro foi que não se teve um presidente que comunicasse bem. Quer dizer, comunicasse bem, o que eu quero dizer? Conversasse um pouco mais com o presidente da República, porque o presidente da República, a gente gosta ou não, é o presidente, e ele representa a União, que é o acionista majoritário. Você não pode ser presidente de uma empresa e não conversar com o acionista majoritário. O próprio Congresso Nacional representa também a sociedade brasileira, você tem que ir lá conversar. Agora, conversar não significa que você vai aceitar alguma imposição que venha do presidente ou do Congresso, mas tem que estar aberto, você tem que ir lá a Brasília conversar. E até eu acho também a Petrobras falhou na comunicação com a própria sociedade, dar mais transparência, explicar o que é esse negócio de PPI, afinal de contas. Você vê o seguinte, eu vejo pesquisas hoje por aí e muita gente, né, sempre que tem um problema com a Petrobras, a tendência é a população falar que o culpado é o presidente da República. Não, a gasolina está alta porque é culpa do presidente da República, seja ele quem for. Eu estou começando a ver que tem muita gente falando que a culpa é da Petrobras. Óbvio que esse governo está induzindo também isso. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, eu acho que a Petrobras tem, sim, uma parcela de culpa. Talvez a grande missão do Caio seja tentar fazer essa comunicação. Como ele é um homem que vem de Brasília, está do governo desde o início, lá na equipe do ministro Paulo Guedes, pode ser que ele consiga isso. Agora, é razoável considerar a possibilidade de o próximo presidente querer intervir, principalmente em estatuto, em conselho, e a gente sabe que a Petrobras, o senhor já colocou aqui, é uma gigante, é muito difícil de dar um cavalo de pau, principalmente a 100 dias da eleição, como nós estamos neste momento. Como que o senhor vê esta equação de uma tentativa bastante provável de um controle maior e a expectativa de resultados num exíguo período de tempo? Olha, Petrobras Petrobras é um transatlântico, né? Você manda o transatlântico virar para a esquerda, demora. É uma manobra complicada. Petrobras não é uma lancha, né? Então, eu acho que 3 meses é muito pouco. Agora, mas vamos supor que o presidente Bolsonaro, o cenário que ele seja reeleito. Se ele for reeleito, provavelmente o Caio continua como presidente da Petrobras. Então ele vai ter mais tempo de fazer o que ele quer, de tentar virar o transatlântico. Se ele não for reeleito, fica mais complicado e a missão passa a ser do próximo que foi indicado pelo presidente que vier a ser eleito, né? Então isso realmente Petrobras é um negócio que não é fácil de você manobrar. Agora, volto a dizer, o problema todo, cara, é sempre o mesmo, né? É a tentação de intervir na Petrobras. Todo mundo quer intervir na Petrobras. Nas últimas semanas, a gente leu aí na imprensa que o governo, o Congresso, queria mudar a lei das estatais. E a mudança seria para poder intervir na Petrobras, porque ao mudar a lei das estatais, você poderia mudar o estatuto social da Petrobras. Aí você pega o jornal, a presidente do PT é a favor também de mudar a lei das estatais. Você vê que nesse ponto, os políticos todos eles convergem para a mesma tentação que é intervir na Petrobras. Eu não conheço, rapaz, ninguém em Brasília que não quer intervir na Petrobras. À direita, à esquerda, ao centro, ao meio, ao fundo. Então, por isso que eu digo o seguinte, cara, a solução que é? Volto a repetir, ou a gente estatiza a Petrobras, ou a gente privatiza a Petrobras. Eu, Adriano, gostaria que a solução fosse privatizar a Petrobras. Porque, na minha opinião, o Brasil já está maduro para ter uma empresa como a Petrobras privada. Eu não vejo nenhuma razão para um país democrático como o Brasil, que tem instituições fortes como o Brasil, ser sócio majoritário de uma empresa de petróleo. Ainda mais agora que a gente está discutindo transição energética, matriz mais limpa, né? E o governo ser sócio de uma empresa de petróleo, que é a energia mais suja, eu não vejo nexo nenhum nisso, cara. Eu acho que a gente deveria avançar. Petrobras, economia mista, foi importante no passado. Lógico que foi. Teve coisas bacanas, lógico que teve, mas acabou. Tudo na vida tem ciclo. Esse ciclo de economia mista acabou. A gente tem que entender isso. Se a gente quer o bem do Brasil, se quer o bem da Petrobras. Se não, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Passou a eleição, daqui a 4 anos vai ter outra. Se o cenário for outra vez, daqui a 4 anos, de petróleo caro, né, de câmbio caro, outra vez a gente vai estar aqui discutindo assim, poxa, o presidente quer intervir na Petrobras, já teve 4 presidentes da Petrobras. Cara, vai se repetir a história. Então a gente acha que tem que parar com isso, né? Parar com essa história de discutir controle de preço, o que é que faz com a Petrobras, e a solução está aí. Vamos discutir se vai ser 100% estatal ou se vai ser 100% privada. Agora, isso aparentemente não dá voto, porque nessa pré-campanha presidencial
os candidatos quase todos são contra a privatização da Petrobras, e o Lula e o Ciro Gomes, inclusive, concordam, é uma coisa rara, né? E dizem que a privatização da Petrobras pode levar os grupos internacionais a ditarem preços abusivos da empresa. Como é que você avalia esse discurso feito pelos pré-candidatos? Por que essa resistência tão grande? Não, eu acho que a resistência grande, cara, é o que eu disse anteriormente. A Silema Petróleo Nossa, ele contagiou a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira ela não está sendo bem esclarecida. Você não está explicando para a sociedade que essa questão de Petrobras avançou, que ela vai ganhar muito mais como sociedade se a Petrobras virar privada do que a Petrobras continuar a economia mista. Sociedade, você precisa ensinar a sociedade. E a sociedade só ouve ao contrário. Então, ela está contaminada por um discurso que existe desde 1950. Né? Toda empresa privatizada no Brasil, que eu saiba, beneficiou a sociedade. Telebrás, Vale, eu nunca vi privatização ser ruim para a sociedade. Ao contrário, é sempre boa, na minha opinião. Tá certo? Então, falta comunicação para esclarecer. Então, os candidatos com mais à esquerda, aí, como é o caso do presidente Lula e o Ciro Gomes, eles têm esse compromisso com o passado. Eu não consigo entender esses compromissos com o passado e não evoluir. Não entender, foi bacana há 40 anos atrás, 30 anos, foi, mas agora não é mais. O mundo é outro. A gente está numa sociedade de rede social, uma sociedade, por exemplo, a energia mais importante do século XX foi o petróleo. Por que foi o petróleo? Porque a indústria mais importante do século XX foi o automóvel. E para ela ser a indústria mais importante do século XX, tinha que ter petróleo barato e abundante. Hoje não. Hoje você está discutindo matriz limpa. Você está discutindo que nós temos que ter umas fontes renováveis. Lógico que o petróleo não vai ser abandonado da noite para o dia, mas ele não vai ter o poder que ele tinha no século XX. Ele vai ser menos importante. E a gente continua com essa conversa fiada de que petróleo é estratégico, que as empresas internacionais vão dominar o Brasil por causa do petróleo. Cara, discurso velho, discurso atrasado. Né? Tem candidato aí que acha que é contra a PPI, mas olha, PPI, qualquer commodity é PPI. A carne também, ela segue mercado internacional. A soja, o Brasil é um grande exportador de commodity. Commodity caro para o Brasil é muito bom, mas o pessoal acha que gasolina é igual cachorro-quente, entendeu? Como é que é cachorro-quente? Você compra o pão, você compra a salsicha, você compra o molho. Aí quanto custa? R$10. Eu vou lá, boto mais 5 de margem, vendo por 15. Meus amigos, gasolina não é cachorro-quente. Agora, Adriano, vamos falar um pouquinho do modelo de privatização, porque a gente tem uma situação hoje no Brasil que é um pouco anacrônica. Por exemplo, no pré-sal, joga-se fora gás natural, porque a gente não tem gasoduto suficiente infraestrutura para fazer esse gás chegar principalmente no interior do Brasil e mudar a matriz energética para térmicas que sejam mais limpas, que sejam mais eficientes. É uma coisa, todos os especialistas que você conversa vão dizer é necessário fazer isso. No entanto, agora, quando houve a privatização daquilo que você chamou de vaca sagrada do Estado brasileiro, que era a Eletrobras, o Centrão colocou um monte de jabuti ali para fazer o seguinte: quem vai fazer o investimento em infraestrutura é o Estado. E depois se opera lá na ponta com o capital privado. Não é um modelo de privatização capenga? Quer dizer, na hora que interessa, o Estado vai lá e banca. Para o capital privado depois só deitar na cama, digamos assim? Eu acho que não. Eu acho que qualquer modelo de privatização, o ideal é que você faça um modelo que você incentive a concorrência, né? O modelo da Eletrobras foi um modelo de criar uma corporação, onde nenhum investidor tem controle na empresa, né? Você tem investidor relevante, mas não tem controlador. O Estado ainda tem uma grande participação, até tem uma golden share. Então essa foi uma parte da lei da Eletrobras. Outra parte da lei da Eletrobras foi mais de política energética, né? Essa questão do gás, né? Até porque o Congresso fez o que o Executivo nunca não fez, nem nesse governo, nem no outro. Eu acho que não tem jabuti. Eu acho que o Brasil tem o gás natural e a gente precisa usar esse gás. É um desperdício você pegar 70 milhões de metros cúbicos e reinjetar no pré-sal, devolver para a natureza, sendo que o Brasil importa 50% do gás que ele consome. É um negócio surreal. Você reinjeta 70 milhões de metros cúbicos por dia e importa 50%. Agora, o gás nacional, ele tem uma característica, ele é associado a petróleo. Você tem dois tipos de gás, o associado e o não associado. O não associado, você tira ele junto com óleo. Então, se você não tiver um consumo firme,
para esse gás não associado, o dono do campo de petróleo, ele não leva esse gás para o mercado. Por quê? Porque se ele levar esse gás para o mercado, atrapalha a produção de óleo e é o óleo, no final do dia, que dá rentabilidade do investimento dele no pré-sal. Então, por isso que na Eletrobras se fez as térmicas com 70% de fator de capacidade. Para quê? Para que você consiga usar esse gás do pré-sal, para que você incentive a construir infraestrutura. E aí você botou as térmicas no interior, por quê? Porque eu acho que a gente tem um papel de tentar universalizar o gás, principalmente para a região centro-oeste, onde você tem um agronegócio. E a termoelétrica, ela faz um papel de âncora. Quer dizer, eu brinco assim, a termoelétrica no setor de gás é igual uma loja grande em shopping center. Você faz um shopping, se não tiver loja âncora, você não viabiliza as lojas menores. Mas esse investimento não poderia ser feito exclusivamente pelo capital privado? Vai ser pelo capital privado. Vai ser exclusivamente pelo capital privado. A ideia é que é essa. Por exemplo, já está marcado agora um leilão para o dia 30 de setembro para 1.000 megawatts no norte e 1.000 megawatts no nordeste. Chegar lá. Então, deixa eu te explicar. Então, tem marcado o leilão para 1.000 megawatts no norte, 1.000 megawatts no nordeste, 2.000 dos 8 gigawatts que está na lei Eletrobras. Você vai ter um leilão para a térmica. Então, vai ser, vem cá, tem uma térmica no Piauí. Quem quer construir? Vai botar no mercado. A própria Eletrobras privada, se quiser, vai. Mas é um leilão, para ver quem vai ganhar um leilão. E o gasoduto também é a mesma coisa. O gasoduto vai ser um leilão. O leilão para quem quer construir o gasoduto. Então você vai ter o quê? Se você tiver gás com preço razoável e você tiver a térmica na outra ponta, você começa a viabilizar a construção do gasoduto. Então essa história que tem dinheiro público, eu não sei se as pessoas não leem a lei da Eletrobras porque não conhecem o assunto, ou por maldade, entendeu? Mas não tem nenhum subsídio e não tem nenhum dinheiro público envolvido disso. É tudo dinheiro privado. Então, vamos supor, você vai fazer o leilão agora em setembro. Se você não tiver gás com preço adequado, se você não tiver nenhum interessado por termoelétrica, o que vai acontecer? O leilão vai dar zero. Não vai aparecer ninguém, não se constrói. Porque o leilão ele pode ter sucesso, como ele pode não ter sucesso. Então, esse negócio do jabuti é uma coisa muito interessante, porque você sabe que tem coisas assim que as versões pegam mais que a verdade, né? Então, não tem a lei da Eletrobras, volto a dizer, nenhum dinheiro público envolvido. Tem dinheiro só privado. A ideia que é você viabilizar esse gás do pré-sal. Você vê o seguinte hoje, deixa eu te dar um exemplo. Hoje o gás é um grande problema no mundo, principalmente na Europa. O preço do gás antes da guerra da Ucrânia, você custava 3, 4, 5 dólares. Hoje está custando 25, 30 dólares. Então o Brasil, por exemplo, que importa 50% do gás, reinjetando 70 milhões, há 2 meses atrás que eu estava acompanhando, a nossa conta comercial com os Estados Unidos em compra de gás aumentou em dólar 270%. A Bolívia agora cortou 6 milhões de metros cúbicos de gás que mandava para o Brasil para mandar para a Argentina, que a Argentina pagou mais caro. Então é um contrassenso. A gente tem que resolver isso. Não é possível que a gente seja exportador de óleo e importador de gás. Tem alguma coisa errada. Então a lei da Eletrobras foi feita para tentar resolver esse problema, né? Mas no Brasil tem outra coisa interessante, né? A lei, a gente gosta dela ou não, ela foi discutida no Congresso Nacional, que é um lugar para discutir lei. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mesmo aprovada, tem gente que não quer que se cumpra a lei. Não, foi aprovada, foi a lei errada. Ah, tá certo, só vale a que você gosta. Mas, peraí, isso não é democracia. Quem aprovou a lei, o próprio Jabuti, foi o Congresso. Mas não vale. Por isso que a gente tem um problema no Brasil sério, é a questão da insegurança regulatória e jurídica, principalmente para o setor de infraestrutura. Se nem lei vale, se nem lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, há dúvida se vai ser executado ou não, como é que o investidor privado, cara, vai botar bilhão de dólares em investimento em infraestrutura no Brasil? Fica difícil, tá certo? Então a gente tem que se entender, porque senão fica uma coisa complicada. É igual a Petrobras. Por que eu acho que a Petrobras tem que ser 100% estatal, ou minha opinião, 100% privada? Qual o drama? A cada 4 anos, ou a cada 8 anos, muda o dono da Petrobras. Aí muda o dono, o cara pode anular tudo que você fazia, eu vou mudar. Que é um direito dele, mas é ruim para a empresa, é ruim para o país, porque você não dá sequência aos investimentos. Bom, vamos para a nossa última rodada de perguntas. O papo está quente, mas a gente já está chegando ao final do nosso programa, Karine.
Bom, vamos lá. Quero fazer uma pergunta, então, sobre risco de desabastecimento, porque já tem, por exemplo, gente estocando diesel, com medo de faltar por causa da guerra na Ucrânia. A própria Petrobras, nos últimos meses, chegou a falar que recebeu um pedido maior, uma demanda maior do que ela poderia suprir. Então, na sua opinião, a gente tem mesmo risco de ficar sem diesel e sem gasolina no mercado? Eu acho que não. Eu acho que isso é alarmismo, e é um alarmismo até eleitoral, tá certo? Por que não? Porque eu acho que as empresas, mesmo as privadas, vão importar, né? A questão, ficar sem diesel, a gente não fica. Agora, com diesel mais caro, com certeza. Entendeu? Então, eu sempre falo que a sala de espera de um racionamento físico é o racionamento econômico, né? Quando você aumenta preço, o que você quer? Você quer reduzir a demanda para que o produto não falte. Então, eu não acredito que vai faltar diesel no Brasil, não. Até porque também nós estamos agora num cenário que pode causar mudanças. Qual o cenário? O mundo, com essa questão de combustível muito caro, está num processo inflacionário gigante. Os Estados Unidos hoje está com inflação de mais de 8%, uma inflação parecida com 81%. A maior inflação americana depois de 81 é agora. A Europa está na mesma situação, o Brasil, o mundo inteiro. Como é que você combate a inflação alta? Aumentando o juro. Então, os juros estão aumentando muito. Quando você aumenta juros, você promove o quê? Uma recessão econômica, que a demanda cai. E automaticamente o preço das commodities também caem, né? Então, você já está vendo esse fenômeno acontecer. No último mês, se você olhar para as ações das grandes petroleiras, estou falando de Shell, de Exxon, de Total, de Chevron, em dólar as ações caiu 15%. Por quê? Porque já tem uma expectativa que o preço, que o consumo de petróleo possa cair, não porque a guerra vai terminar, e sim por recessão econômica. Só para a gente refrescar a memória, a maior crise de energia que a gente teve comparada com essa atual, talvez só na década de 70, com os 2 choques do petróleo. 73, você quadruplicou o preço, 79 se duplicou. O que aconteceu em 1980? O Federal Reserve, né, através do economista, do presidente Paul Volcker, que era uma pessoa muito importante, ele aumentou os juros em 81 em 20%. Aí o que ele fez com isso? Ele provocou uma das maiores recessões econômicas mundiais, né, os anos 80 é conhecido como a década perdida, e também ele provocou o que a gente chamou na época do contra-choque do petróleo. Quando o juro foi para 20%, o preço voltou ao nível do primeiro choque do petróleo. Pode ser, Karina, que a gente viva uma situação parecida com essa. A única coisa que é diferente, que me preocupa, é que naquela época as empresas investiam muito em aumentar a produção, a exploração e produção. E uma das explicações do preço alto agora, além da guerra Ucrânia e Rússia, é que nos últimos 5, 6 anos as petroleiras pararam de investir. Por quê? Porque os ambientalistas demonizaram rápido demais o combustível fóssil, né? Você tem ambientalista hoje no board da ExxonMobil, no board da Shell, que fazem e fizeram muita pressão para essas empresas pararem de investir. Então, é isso que me preocupa hoje, que é diferente daquela época que você tem um problema realmente de oferta de petróleo. Mas eu hoje ainda não sou alarmista e acho que não vai faltar diesel no Brasil nem em lugar nenhum do mundo. Mas por uma solução dolorosa, que seria uma recessão, né? Por uma solução dolorosa, que seria uma recessão. Como é que o senhor avalia essa mise-en-scène de criar uma CPI da Petrobras, isso no Congresso Nacional, e como isso pode impactar a empresa? E como é que o senhor avalia esse jogo todo de cena que o presidente Bolsonaro tem feito para evitar desgaste eleitoral? Eu acho isso muito ruim, Pedro. Acho isso muito ruim, entendeu? Porque é muito ruim também essa troca toda hora de presidente da Petrobras. Isso cria instabilidade, isso compromete o valor da empresa. Você vê que cada vez que muda, o preço da ação cai, né? Então isso não é bom. E a própria CPI também não é bom porque vai criar problema dentro da Petrobras, vai desvalorizar a empresa. Volto a dizer, por uma questão política, você está prejudicando o privado que compra a ação da empresa. Então, qual é o estímulo que você tem de ser acionista da Petrobras? Porque quando você é acionista da ExxonMobil, você toma um risco de mercado. Pô, o petróleo pode subir, o petróleo pode descer, você pode ter uma gestão melhor, uma gestão pior. Agora, no caso da Petrobras, você toma mais um risco, que é gigante, que é o risco político, que você não controla. Então, eu acho que essa CPI, na minha opinião, não faz sentido nenhum. É uma CPI, assim, realmente, que o governo não sabe o que fazer agora com a Petrobras e infelizmente, a questão de gasolina e diesel realmente tem um efeito na urna grande, né? Porque você vê, se o plano de saúde aumenta 20%, não dá a primeira página do jornal. Se a gasolina aumenta, é a primeira página do jornal. Então, o governo está preocupado, porque o candidato de oposição, vamos dizer, ao governo,
está na frente nas pesquisas, e a leitura do governo, que uma das razões que ele está na frente da pesquisa é a gasolina e o diesel caro no Brasil. Então está tentando se encontrar essa solução, aí se faz muita lambança com isso. Uma lambança, na minha opinião, vai ser a CPI. Por quê? Porque o governo errou. Se há um ano atrás, como eu falei aqui, ele tivesse tomado a providência de fazer política pública, certamente hoje a questão de gasolina cara e diesel estaria beneficiando o governo atual ao invés de estar prejudicando. Por quê? Porque ele faria aquele discurso, olha galera, a gente está ganhando dinheiro com gasolina cara e diesel, então vamos pegar uma parte desse dinheiro e vamos dar ele para favorecer principalmente quem precisa mais. O senhor falou agora há pouco aqui das tecnologias renováveis, né? Colocou aí até a questão dos ambientalistas, e um dos debates que tem sido feito em relação à Petrobras nesse momento é a ideia de que ela tem um dos maiores lucros do mundo, né? Sendo que o lucro líquido não é ali tão diferente das grandes companhias, a diferença está no lucro por dividendos. Porque as outras companhias têm feito investimentos em refino e também em renováveis. A Petrobras, no entanto, parece querer ser uma petroleira sangue puro, digamos assim, só cuidando de exploração. Como é que o senhor vê esse quadro? Faz sentido uma companhia do tamanho da Petrobras, com o potencial que a gente tem no pré-sal, se restringir a esse tipo de atividade? Deixa eu te responder em duas partes. A primeira é que o lucro da Petrobras, o pagamento de dividendo tem sido maior por duas questões básicas, né? A primeira é que a Petrobras ela tem uma coisa que chama pré-sal. E a produção do pré-sal é um custo muito baixo. Hoje um barril produzido no pré-sal está custando $3,5. Então, ao contrário do que se previa, inclusive, ao contrário lá do que se previa lá atrás. E além de ser um custo muito baixo, os campos de pré-sal têm se mostrado com grande produtividade. O que é que eu quero dizer com isso? Os barris produzidos por campo do pré-sal têm sido muito maiores do que a gente previa, além também dos custos estarem muito baixos que a gente previa. E empresas de petróleo, onde ela ganha dinheiro para valer é em exploração e produção. Ali que está a margem grande. A margem de refino não é grande. A margem de refino é como se margem de varejo. Margem de varejo nunca é uma margem tão alta. Por isso que isso é que explica a Petrobras pagar um dividendo maior, ter um lucro relativamente maior do que as outras petroleiras. É o pré-sal que explica isso, basicamente. Então isso devia ser motivo de orgulho, né? E não de crítica, né? Quando o presidente fala que o lucro da Petrobras é um estupro, eu acho que não é um estupro. A gente vai dizer, poxa, que bacana a Petrobras ter esse lucro. O que está errado é a gente botar esse lucro todo no Tesouro Nacional para pagar a dívida. Um pedaço desse lucro tinha que ir para, volto a dizer, repito, para programas sociais. Aí que está o erro, entendeu? Agora, a Petrobras não investe em renovável por quê? Porque a Petrobras foi quebrada. A Petrobras foi dilacerada pela política de preço do governo anterior. O governo anterior que eu falo do governo do PT, principalmente da presidente Dilma. Então, quando o Temer assume a Petrobras, ele assume uma empresa quebrada. Então, ele tem que fazer o quê? Primeiro, vamos recuperar a empresa para poder depois investir. Então, essa recuperação aconteceu. Hoje, a dívida da Petrobras já está em 60 bilhões de dólares. Hoje os indicadores econômicos da Petrobras estão muito parecidos com outras empresas. Provavelmente, daqui para frente, se a coisa continuar nesse ritmo, a Petrobras vai voltar a investir em renovável. Mas nesse período agora ela parou porque ela teve que vender, né, os negócios que não tinham taxas de retorno adequada. Então a Petrobras, durante um prazo grande de tempo, cara, ela comprou a empresa não porque ela olhava o lucro da empresa, a taxa de retorno, para agradar fulano, agradar cicrano. E a gente vê aí, está nos jornais aí, os resultados, até a própria Lava Jato, o Petrolão, o famoso Petrolão. Então você hoje não, tem uma empresa que eu vou me dedicar ao pré-sal, porque a única maneira que eu tenho de recuperar esta empresa no curto prazo é produzir petróleo do pré-sal, que é muito barato, e o petróleo está aumentando. Então por isso que tem que vender refinaria, por isso que a Petrobras vendeu campos em terra, né? Então a Petrobras está focada cada vez mais o quê? No pré-sal. E é a política correta. Eu concordo com você, daqui para frente ela tem que fazer uma coisa parecida com as outras grandes petroleiras, que é virar uma empresa de energia. Né? Eu acho que petróleo, né, ainda vai ser uma energia muito importante por muitos anos. Volto a repetir, acho que os ambientalistas se apressaram, demonizaram demais o petróleo rápido e a gente está vendo a consequência agora, principalmente na Europa, né? Que a Europa hoje tem uma situação, você não muda de fornecedor de energia estalando os dedos, demora muito para fazer isso, demonizou demais. Lógico que o petróleo, a tendência dele é ficar menos importante,
Mas eu acho que o mundo hoje ele está caminhando para uma situação diferente do passado. No passado você teve sempre energias monopolistas, na Revolução Industrial Inglesa o carvão, no século XX o petróleo, e agora aqui para frente, em função do meio ambiente, nós vamos ter matrizes energéticas muito diversificadas, que elas têm que olhar para quê? Olhar para a questão do meio ambiente, tomar conta do clima, mas também assegurar energia. Tem que ter segurança energética. Antes da pandemia e antes da guerra, dominava muito nos paradigmas de política energética só a preocupação com a transição energética e pouca preocupação com a segurança de abastecimento. Agora, com a guerra, com a pandemia, voltou para a mesa a questão da segurança. E a questão da segurança está muito ligada a combustível fóssil. Por quê? Porque um grande problema que ainda não foi resolvido para as fontes renováveis tecnologicamente vai ser resolvido, mas vamos lá, mas acho que demora um pouco, é a questão da intermitência. Né? Você só gera com vento quando venta, você só gera com sol quando faz sol. Com combustível fóssil não, você gera a toda hora, basta apertar o botão. Então, acho que a gente está mudando isso. Transições energéticas, cara, sempre existiram, da lenha para o carvão, do carvão para o óleo e agora, para a minha opinião, de uma matriz mais diversificada, olhando no longo prazo a questão do clima e da energia limpa. Agora, transições energéticas não se fazem em dias, se fazem em décadas. Eu acho que o pessoal foi querer ser rápido demais e provocou um pouco essa crise que a gente está vivendo, que é uma das maiores crises de energia que o mundo já viveu. Alguém pode entregar o que o presidente Bolsonaro quer no segundo semestre com segurança jurídica? Eu acho que preço mais barato de petróleo, de gasolina e diesel no Brasil, ninguém pode entregar, porque o preço está ligado ao preço do barril, que parece que a trajetória continua sendo de alta, a não ser que a recessão faça esse preço baixar rápido, e a câmbio que continua alto. Né? Véspera de eleição, você sempre tem pressão de câmbio. Né? Então não vai entregar. É impossível, a não ser que você faça uma intervenção. Uma intervenção da Petrobras também não é plausível em função de toda a blindagem de lei das estatais, de estatuto social que foi feito no governo Temer. Tá certo? Você pode tentar não fazer aumentos daqui até a eleição? Pode. Você vê que da última vez você ficou 100 dias sem aumentar o preço. Né? Então, você pode ficar mais 100 sem aumentar o preço? Pode, vai depender muito também de como esse preço de petróleo aumenta e o câmbio com esse medo, como ela colocou a Karina, de desabastecimento, entendeu? Mas o fato é o seguinte, cara, vamos deixar a Petrobras trabalhar, faz política pública. Agora você está vendo uma PEC, tal da PEC 16, que quer ser aprovada no Congresso, o governo está pressando para aprovar essa semana e a outra. O que a PEC 36 faz? Está propondo voucher caminhoneiro, está propondo dobrar o auxílio gás, né? Está propondo, medidas sociais, que já deveriam ter feitas há um ano. A questão do ICMS também é importante. Eu acho que não dá para, bem essencial, como energia elétrica, como combustível, ter imposto tão elevado como a gente tem de ICMS. Agora, também culpar o ICMS, porque o preço está caro, está errado. Porque o ICMS é consequência, não é causa. Porque como ele é um imposto de valor, em percentual, se o preço está muito alto, a arrecadação aumenta. Então, é uma discussão que deveria ser feita, por exemplo, a questão tributária, no âmbito de uma reforma tributária mais ampla. Mas não deu tempo. Então, assim, vamos lá. Tem que fazer a mudança, mas mudanças nesse caminho. Vamos dar autonomia à Petrobras, vamos discutir a privatização da Petrobras, certo? Vamos discutir uma política tributária. Enquanto a gente não faz a privatização, vamos privatizar as refinarias, porque está mais ao alcance de um curto espaço de tempo. Bom, eu agradeço a presença de Adriano Pires aqui com a gente no Amarelas On Air. Eu que te agradeço, foi um prazer estar com vocês. Agradeço também, Karina, Obrigada. Pedro. Esse foi mais um Amarelas On Air. Semana que vem a gente está de volta. No Brasil, notícia tem nome. Veja. Veja investiga. Confere. Apresenta o fato e as consequências. Veja. Quem lê, sabe.